Quais as dificuldades para a participação das pessoas das comunidades nas lutas para enfrentar essa situação de aperreio? Em aberto, quem quiser pode ligar o Acho que o microfone. primeiro é garantir comida para o povo, né? Porque se o povo não está comendo, não tem muito como o povo resistir. Isso já foi uma coisa vivida pela geração da década de 80, né? Início da década de 90 aqui no Brasil, por uma geração que viveu isso. E a gente, infelizmente, está repetindo, né, algo que já aconteceu no Brasil. Isso mais recentemente, lógico, mas a gente já teve outras gerações que também viveram isso, né, de outras formas. Mas é dizer que primeiro esse povo precisa comer. A gente está vendo aí nos jornais a nível nacional, por exemplo, a questão de pessoas que estão fazendo fila em açougues pelo Brasil para pegar osso, né, para comer, para garantir o que comer para ele e para sua família. Então, se essa pessoa, por exemplo, não tem o que comer, como é que ela vai tentar buscar alguma coisa melhor para ela, né? E para sua casa, para sua família, é extremamente difícil isso, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer com que essas pessoas das comunidades elas participem mais do processo. Isso, infelizmente, foi uma coisa que a gente deixou a desejar nos últimos 15 anos, né? Sem contar esses últimos 6 aí desses desgovernos que a gente teve no Brasil, né? Mas a gente tem que recuperar essa questão, né? Que é fazer as pessoas voltarem a discutir o processo político e o processo político de forma ampla, não apenas o processo político partidário, que infelizmente é essa a visão que chega nas periferias de que a política é só o momento e os partidos políticos, e não é, né? O ato político em si é muito maior. Se não fossem as organizações sociais, por exemplo, dentro das comunidades, se não fossem as associações de moradores, né, os clubes de futebol amador, as organizações sociais, as ONGs dentro desses territórios, o MTD, né, o MLB, o MNLM, né, vários outros movimentos dentro das periferias, o MST no campo, a gente estaria numa situação ainda mais difícil, né? Essa situação de aperreio tá grande, a gente estaria numa situação ainda pior, porque, de novo, foram essas organizações, somos nós, dentro das comunidades, que estamos com todos os perrengues, tentando contribuir e ajudar as pessoas a passarem por essa pandemia de uma forma não tão dolorosa. Volto a repetir, aqui na comunidade São Rafael, que é uma das comunidades mais antigas de João Pessoa, a gente só teve 2 cestas básicas nesse mais de 1 ano e meio, enviado pela prefeitura e pelo governo do estado da Paraíba. O governo do estado mandou 300 cestas, a comunidade tem mais de 500 residências, a prefeitura de João Pessoa ainda fez a entrega de 1 cesta por casa, mas foi uma durante a pandemia inteira. Então, imagine, se nós aqui do Instituto Voz Popular, da Rádio Comunitária Voz Popular, não tivéssemos conseguido, por exemplo, com a Central Única das Favelas, com o MLB, com outros parceiros, por exemplo, nós distribuímos mais de 15 toneladas de donativos, né, para os moradores da comunidade São Rafael. O álcool em gel e as máscaras que o governo do estado da Paraíba disse no início da pandemia que iria distribuir máscara e álcool para as pessoas do estado, até hoje não chegou uma máscara aqui na comunidade São Rafael. Até agora, o governo municipal de João Pessoa, o governo estadual não criou um auxílio emergencial para as pessoas das periferias, para esses trabalhadores e trabalhadoras domésticas, né, para as lavadeiras, para os catadores de resíduo sólido. A gente não tem uma discussão de renda básica no nosso país. É o que a gente está tentando construir aqui com a nossa moeda social. Desde o início, a implementação de uma experiência de economia solidária nada mais é do que a construção de uma poupança local, para que no momento que esse território precisa de renda, a sua própria poupança construída coletivamente possa ajudar a manter esse território minimamente. É isso que a gente precisa discutir como sociedade brasileira, a criação de uma renda mínima. É inadmissível que mulheres, que são as que mais sofrem na pandemia,
como estão sofrendo agora, porque além de ter que conseguir trabalho para manter a família, ter que cuidar dos filhos, porque não tem creche, né, porque não tem espaços onde seus filhos possam ficar de forma digna, possam se alimentar, né, e com isso elas poderem, já que são mães solo, conseguir gerar sua renda para manter a sua casa. Essas mulheres, por exemplo, muitas delas deixam os filhos aqui na comunidade São Rafael, na sede do Instituto Voz Popular. Agora, nesse exato momento, está tendo atividade com as crianças e adolescentes da nossa comunidade, porque se não fôssemos nós mantermos, mesmo que na pandemia, tentando cumprir todos os protocolos de segurança, o atendimento a essas crianças, adolescentes e essas famílias, eles estariam em situação ainda pior. É inadmissível a gente ver, em pleno século XXI, de novo, a Prefeitura de João Pessoa pegar um empréstimo do porte que pegou ao Banco Interamericano, que daria para resolver praticamente todo o déficit habitacional de João Pessoa, e ela simplesmente não discutir de fato uma reforma urbana, um plano diretor da cidade de João Pessoa, uma reformulação nesse contexto de política social efetivo para os moradores e moradoras da nossa cidade. Então, assim, para enfrentar essa situação de aperreio, só com mais organização, mostrando para essas pessoas que não dá mais, para ano que vem, no período de eleição, chegar aqui na comunidade, ou em qualquer ocupação, em qualquer acampamento, candidato ou candidata que está dizendo que representa o povo, que vai levar melhoria e que vem de famílias tradicionais da política pessoense, paraibana, brasileira, que nunca fizeram nada e que continuam mamando, esse sim, mamando no Estado brasileiro, né, porque não deixam de receber seus salários. Os vereadores de João Pessoa, enquanto o povo está morrendo de fome, estavam votando aumento de salário e plano ilimitado de internet com iPhone na Câmara de Vereadores. É isso que os representantes do povo de João Pessoa estavam fazendo, ao invés de vir nas comunidades e criar leis ou criar o auxílio municipal, um auxílio emergencial municipal, criar uma renda emergencial municipal. Esse pessoal está mais preocupado com o salário deles, com a renda deles, com a família deles, do que com o povo brasileiro, com o povo paraibano, com o povo pessoense. Então a gente precisa refletir, só vai sair desse aperreio quando nas próximas eleições não apenas eleger um presidente da República preocupado com o Estado brasileiro de verdade, com a população brasileira, mas votar num candidato a governo do Estado que também seja preocupado com o trabalhador, porque o governo da Paraíba hoje também não está preocupado com o povo da Paraíba, tanto que em meio à pandemia, ao invés de fazer um combate ferrenho, entregando cestas básicas, álcool, máscara, o governo do Estado da Paraíba entregou, foi uma área de preservação ambiental para vários empresários construírem um maior condomínio de resorts do litoral pessoense, que vai ficar ali em frente ao centro de convenções. Então, mais uma vez, é o Estado brasileiro, seja ele município, Estado ou governo federal, preocupado em responder aos interesses do capital, do sistema capitalista, dos grandes empresários, mas o pobre que se vire, que se junte com outros pobres para tentar sobreviver e buscar doação de ossos nos açougues, porque o Estado que isenta as dívidas, e aí eu acho que boa parte do pessoal, do povo paraibano não viu isso, mas está sendo discutido na Assembleia Legislativa da Paraíba um projeto de lei para isentar a dívida, né, dos empresários paraibanos. Agora, nenhum dos deputados paraibanos ou do governador do estado da Paraíba quer isentar as dívidas do trabalhador paraibano, mas para isentar a dívida do empresário que fatura muito, eles querem fazer com que as dívidas que os empresários têm com o governo do estado sejam descontadas em praticamente 80%. Mas as nossas, você que está aí na ocupação, que está aqui na comunidade São Rafael, na Tito Silva, na Padre Hildo, na Brasília de Palha, no Timbó, né, no Musso Magro, nas outras periferias, você que se vire para pagar sua conta. Né, mesmo no meio da pandemia, sem trabalho, sem emprego, se vire para pagar sua conta. Porque os nossos representantes estão mais preocupados com a família deles, com os empresários deles, do que com o povo trabalhador desse país, que é quem sustenta isso. Então, enquanto esse povo não cair a ficha de fato, entender que rico não está nem aí para a gente que mora nas comunidades, nas periferias, nas ocupações, eles querem se manter no poder, eles querem no máximo é que a gente continue sendo empregado dele, recebendo um salário e satisfeito por isso. Né? Mas a gente precisa sim fazer com que essa população mais uma vez acorde, mais uma vez se junte e cobre, e principalmente, mais do que cobrar, mude essas representações que a gente tem
nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e nos executivos. A gente precisa fazer uma mudança nessas pessoas que estão no poder, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar no Brasil a ter mais e mais situações ruins, como foi essa pandemia de Covid-19.